Então, muito bem. Eu vou começar aqui por ler umas notas que eu tomei esses dias e que eu gostaria de comentar aqui com vocês. É uma notinha curtinha, mas tem algo a acrescentar aqui. O que hoje em dia se chama de cultura constitui-se de três coisas. A indústria de diversões públicas. B, o aparato de engenharia social e a mestragem ideológica. E C, a base de sustentação econômica de milhões de universitários semiletrados, incapazes de qualquer atividade produtiva. Essas três monstruosidades convergem na busca de uma finalidade única: a redução da espécie a um rebanho de beócios autossatisfeitos que acreditam exercer o máximo de liberdade individual, precisamente no instante em que se curvam com o servilismo bovino às instruções da cultura. A base material da existência desse fenômeno é a perfeita harmonia de interesses entre o grande capital e a mentalidade revolucionária. Isso aqui é da mais alta importância. Esta mentalidade revolucionária vive somente para a destruição e não poderia subsistir por um único dia sem ser absorvida e integrada na racionalidade capitalista que, da boca para fora, ela professa odiar. Bom, é sabido que todos os experimentos comunistas do mundo deram um prejuízo desgraçado. A própria União Soviética só subsistiu durante 60 anos graças à ajuda americana. E, no fim, se realizou a profecia do Ludwig von Mises, de que numa economia totalmente planificada, onde não existe mercado, né, as coisas não têm preços. Não tendo preço, não é possível fazer cálculo de preço. Se não é possível fazer cálculo de preço, não é possível fazer economia planejada, portanto, não há socialismo algum. A hipótese de que uma equipe de gênios pudesse antecipadamente, né, preverem ou inventar o preço de tudo, vamos dizer, desde de aviões supersônicos até agulhas, né, é absolutamente inviável. Então, não tem cálculo de preço, a economia planejada é uma ficção. Resultado, hoje nós sabemos que todas as estatísticas econômicas da União Soviética eram totalmente inventadas. Não é que eles maquiavam para melhorar a coisa. Não, a estatística não existia. De maneira que a história da economia soviética ela é vamos dizer, continua sendo um mistério. O maior dos mistérios é como é que apareceram tantos milionários de repente, se não havia propriedade privada dos meios de produção. De repente aparece um bando de milionários. Eu só posso concluir que esses camaradas já eram milionários antes. Quer dizer, você tinha lá uma boa parte de economia privada, ilegal, mas que estava lá funcionando e que no fim era a base da economia soviética. O socialismo como proposta econômica é uma coisa totalmente inviável. Os únicos socialismos, entre aspas, que dão certo são assim, países capitalistas altamente desenvolvidos que depois de ganhar um dinheiro maluco com o capitalismo liberal, decidem então criar lá uma previdência social, uma legislação, uma não sei o que, e chama isso de socialismo, como é o caso da Suécia. E que mesmo assim a Suécia já decidiu moderar com esse negócio de Estado paternal e privatizar um montão de coisa. Então, mas economia socialista, economia comunista é besteira mesmo não falar, isso não existe, tá certo? Então isso quer dizer que se há uma coisa que os capitalistas não precisam temer é o advento da economia socialista. Eles não se preocupam com isso absolutamente. A economia capitalista, na medida mesma em que a sua eficiência prodigiosa faz dela uma atividade autônoma, apta a prescindir dos fundamentos éticos e religiosos que a possibilitaram de início, mas ciente, por outro lado, de que a estatização completa dos meios de produção é uma impossibilidade pura e simples, encontra na mitologia revolucionária uma substância ideológica pronta para ser industrializada e repassada às multidões sem o menor risco de que a coisa desemboque num comunismo. Então, você veja, por exemplo, você pega a história, um empresário comunista, pega aí o Henri Masperou, na França, né? Um editor comunista, talvez o maior editor comunista que tinha na França. Então ele ficou pregando o comunismo durante 60 anos. Ele conseguiu implantar o comunismo? Não, mas ele conseguiu ficar bilionário. Esta é a carreira, né, de todos os propagandistas do comunismo no hemisfério ocidental. Eles não conseguem implantar o comunismo, nem mesmo quando oficialmente você diz agora é um regime comunista. Não, não é ainda é um capitalismo. Então o número de comunistas que subiu na vida com a indústria vamos dizer, dos símbolos revolucionários é uma coisa enorme, é uma parte integrante do capitalismo, a tal ponto que praticamente todas as grandes empresas decidiram absorver isso aí. Então, né, vender disco música de protesto, vender figurinha do Che Guevara, fazer filme do Che Guevara, etc.
Então, por exemplo, a indústria do filme revolucionário em Hollywood é 90% da produção de Hollywood é filme revolucionário. Com isso eles fazem a revolução? Não, mas eles ganham dinheiro maluco e sobem na vida. Eles são a classe dominante. As pessoas são, de fato, a classe dominante. Né? A inviabilidade econômica por outro lado, dentro da própria atmosfera capitalista, acaba por entrar, mas é uma mentalidade puramente pragmatista e materialista que rejeita as bases morais do capitalismo inicial. Cristianismo, ética judaico-cristã, etc, etc, etc. E faz com que a própria mecânica do capitalismo se transforme num substitutivo da ética. Então a ética passa a ser puramente a eficiência prática. Isso aí passa a ser o critério supremo. Então o capitalismo se esvazia de todos os seus valores morais e absorve os valores e símbolos da revolução, né? Que ele transforma, então, vamos dizer, numa mercadoria altamente consumível, que hoje constitui 80%, 90% da produção, entre aspas, cultural no mundo. A inviabilidade econômica do comunismo e o vazio cultural do capitalismo encontram numa simbiose macabra o meio de compensação mútua que dá aos revolucionários o acesso à prosperidade e conforto e aos capitalistas o meio de perpetuar-se como classe dominante mediante a exploração inteligente do seu próprio aviltamento. Quer dizer, capitalistas que ganham rios de dinheiro acusando os capitalistas de serem exploradores dos pobrezinhos, de serem assassinos, de serem perseguidores de gays, assassinos de mulheres, etc, etc. Eles ganham dinheiro com isto. Então, cada um entrou nessa combinação com aquilo que tinha. Quer dizer, o capitalismo tem os meios, né, mediante a administração racional, criar riqueza, prosperidade. E o pessoal comunista tem o quê? Tem o discurso ideológico, tem toda a mitologia, tá certo? Então, eles fizeram a simbiose. Vamos ganhar dinheiro com isso. Estão ganhando dinheiro a rodo. Tá certo? Então, quer dizer, nós temos que largar esse estereótipo de que um sujeito capitalista é a favor dos valores do capitalismo. E de que, portanto, ele deve ser um inimigo do comunismo, né? E as pessoas até acham alguma incoerência quando esses capitalistas protegem os comunistas. Falam, não tem incoerência nenhuma, é evidente que é assim. Tem pessoas que já perceberam que isso era assim 50 ou 60 anos atrás. E disseram, vamos fazer exatamente isso, e estão fazendo. Então, é o tal negócio. Eles não criam o comunismo, mas eles transformam o capitalismo no inferno. Neste processo, é evidente que a ideologia, o discurso comunista, ele perde toda a substancialidade própria. Ele é apenas mercadoria. Ele é apenas uma coisa para estimular a imaginação das multidões e para ser vendido e fazer dinheiro. Ele não tem mais nada a ver com a realidade, tá certo? E, portanto, ele não tem nada a ver com a transformação da economia de capitalista em socialista. Você pode procurar no mundo inteiro, em todo o falatório comunista hoje, você não encontra um projeto de como nós construímos o raio do socialismo. Eles hoje só falam de feminismo, de movimento gay, né, de terceiro-mundismo. É só essa rede de protestos diversificados e inconexos. Inconexos ao ponto da total incoerência, de você pregar, por exemplo, o feminismo e o islamismo ao mesmo tempo. A esquerda, na França, por exemplo, ela fomenta as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos feministas, gaysistas e islamistas. É incoerente? Não importa, porque isso não tem nada a ver com um projeto de transformação prática da sociedade. A transformação já está sendo feita através, vamos dizer, da cultura mesma. É esta a transformação que vai acontecer, não é outra. Tá certo? Agora, dos vários elementos que entram aí, o islamismo é um pouco diferente dos outros. Por quê? Porque ele tem um projeto de transformação da sociedade, de implantação da Sharia. Então, vamos dizer, dos discursos ideológicos que circulam, o único que tem substância, que tem um poder de preensão sobre a realidade, é o do Islã. E esse pessoal, tanto os capitalistas quanto os esquerdistas ocidentais, acharam que eles podiam absorver o islamismo. Falaram, não, eles estão sendo absorvidos pelo islamismo. E estão sendo absorvidos não só em função desses fatores que eu estou dizendo aqui, mas, de fato, num projeto de ocupação que foi posto em ação já décadas atrás e que consiste na coisa mais simples do mundo, comprar tudo. Por exemplo, se você pegar a mídia americana aqui, veja qual é o capital saudita que tem em todas as empresas de mídia, é uma monstruosidade. Mas a Fox News, que é tida como a TV conservadora,
19% das ações pertencem à Arábia Saudita. Isto quer dizer que os interesses sauditas são preservados, e daqui a pouco nós vamos ver mais detalhes sobre isso. Então, neste processo, esse processo que eu descrevi, ele em parte absorve aquilo que o filósofo italiano Augusto Del Noce chamou o suicídio da revolução. Quer dizer, a revolução, vendo que a sua proposta econômica era inviável, ela abdica ou adia essa proposta econômica e começa a se utilizar apenas, vamos dizer, do processo crítico negativo através dessas várias reivindicações gaysistas, feministas, racistas, etc, etc, etc. Ele se diversifica. Você tem inúmeros discursos revolucionários que só convergem num ponto. Eles são contra, aspas, o que está aí. Né? Eles não sabem direito o que está aí e não percebem que o que está aí são eles mesmos. Tá certo? Mas, em parte, isso também absorve a ideia da escola de Frankfurt, de que você não precisa ter uma proposta positiva, você não precisa ter um plano de ação efetivo, você deve se concentrar no trabalho do negativo, como chamava Hegel. Quer dizer, você critica e destrói, critica e destrói, critica e destrói, e a transformação ocorre automaticamente. Só que não é uma transformação controlável, você não sabe aonde as coisas vão dar. Se você pegasse algum esquerdista 30 ou 40 anos atrás, disse, olha, vocês todos estão trabalhando para a ascensão do Islã, ele riria na sua cara, como riam na minha quando eu falava isso. No Brasil, falava, o que vem por aí é o Islã. Eu me lembro até que num congresso de negritude que teve na Bahia, e que eu estava lá, eu disse para os caras, olha, o seu destino é o Islã, evidentemente. Eles não sabiam do que eu estava falando. Eles estavam envolvidos lá no candomblé, na Umbanda, etc. Aquele era o mundo deles. Eu falei, vocês, amanhã ou depois, vocês todos vão ser muçulmanos, porra. Já está acontecendo. Né? Então, por quê? Porque todas essas reivindicações e todos esses movimentos de protesto, eles são parcelares, eles vivem apenas a interesses de grupo. E o efeito que isto tem, desencadeia sobre a sociedade total, não é controlável. Porque na hora que você convence um cara, não, você é uma vítima da sociedade, você é uma vítima, você é perseguido, então você tem direito de reagir. Tá certo? Ninguém fez as contas para ver, por exemplo, desta famosa violência anti-gay, que são 120 gays assassinados por ano, num país que tem 50 milhões de assassinados. Isso não é nada, isso é a prova de que não existe violência anti-gay no Brasil. Tá certo? Mas para eles esses 120 significa muito mais do que os outros 50 milhões. Então eles fazem um barulho desgraçado em torno disso e, ao mesmo tempo, fomentam protestos de tipo violento, invadir o Congresso, gritar, fazer sexo na rua, etc, etc. Então, o sujeito vai se sentindo cada vez mais que ele tem todos os direitos, que qualquer resistência ao que ele está dizendo é um crime. Se você não gosta disso, você não gosta que os gays fiquem trepando no meio da Praça da República, então você é um assassino de gays. Aliás, uma vez me perguntaram isso aí, falou, você não fala nada para defender os pobres gays que são estuprados. Eu digo, escuta, mas para estuprar um gay, tá outro gay, porque o heterossexual não consegue. Não é isso? Né? O cara não tem nem atração por homem, como é que vai ter por um homem amarrado? Né? Ou 4 caras segurando o coitado, né? E aqui o heterossexual, né? Excitadíssimo, então não é possível uma coisa dessa. Então, você começa com esse discurso, o neguinho sente, bom, eu sou uma vítima perseguida, eu tenho o direito de me defender, né? Então eu posso me defender. Por exemplo, esta moça aqui, ela falou qualquer coisa, ela é uma assassina de gay, desce o porrete da mulher. Né? Então, o que isto prova é o seguinte, na sociedade moderna, o grupo que for o mais intransigente, o mais intolerante e o mais agressivo, ganha. Por quê? Porque o discurso da revolução ele se diluiu, não há mais um discurso coerente como tinha no tempo do velho marxismo-leninismo. Né? Então não há mais uma estrutura lógica do discurso revolucionário. O que há é apenas a ênfase emocional. Então, se é a competição de ênfase emocional, quem tiver mais emocionado ganha, quem gritar mais ganha. E daí não interessa mais a prova racional, não interessa a discussão. Veja, o que é uma discussão hoje? Você viu, quando foi eleito esse Marco Feliciano para a comissão, foi designado para a Comissão de Justiça, Comissão de Direitos Humanos, perdão, o Vladimir Safatli escreveu na Folha o seguinte, a presença dele lá é para impedir o debate. Você já viu isso? Só pode ter debate se todos concordam. Se entra um que discorda, acabou o debate. E o Vladimir Safatli escreve isso com toda sinceridade. Ele acha isso mesmo. Você vê o ponto já de demência que esses caras chegaram, onde não tem mais possibilidade de diálogo. Tá certo? Então,
Se a prova racional não significa nada, você também não pode apelar à justiça, porque o juiz também está com essa mentalidade. Então, só existe um meio de defesa, né? A intransigência e intolerância do grupo. Então, os grupos têm que se defender sem fazer a mais mínima concessão, tá entendendo? Não negociar e começar a partir para a exigência. Nós exigimos isto. É a única maneira que tem. Então, bom, é evidente que no processo, ambos, economia capitalista e ideologia socialista, sofrem transformações. O primeiro tende cada vez mais à concentração da riqueza, transmutando-se num sistema de oligopólios, de onde estão excluídos, por princípio, os capitalistas de velho estilo, sobretudo os menores, incapazes de adaptar-se às sutilezas da nova política. Porque aí você tem uma simbiose também entre os grandes capitalistas e o Estado. E quem não é capaz de entrar na jogada, cai fora e é destruído no meio do caminho. Então esse processo de concentração do capital é uma coisa mais óbvia que tem, sobretudo nas empresas de mídia, que hoje estão na mão aqui nos Estados Unidos são 6 grupos que mandam em tudo. E os 6 grupos pensam igualzinho e dizem a mesma coisa, né? E o socialismo abandona cada vez mais a ambição da economia estatizada e se diversifica em protestos de ordem moral e psicológica, feminino, gaysismo, abortismo, etc., que por sua natureza mesma só podem ser atendidos no quadro de uma vigorosa economia capitalista. Isso quer dizer que o protesto socialista, o protesto esquerdista, tá certo? Ele fomenta a economia capitalista e vice-versa. Então nós já estamos num outro quadro. Quer dizer, a famosa síntese dos 2 sistemas já aconteceu, embora ideologicamente ainda haja grupos distintos. O pessoal que defende os valores e símbolos tradicionais judaico-cristãos, que originaram e possibilitaram o capitalismo, esses são completamente marginalizados por ambos lados. São marginalizados pelos capitalistas e marginalizados pelos esquerdistas. Então, não tem mais lugar para eles na sociedade. Acontece o seguinte, acontece que essa é a maioria da população. Então, você tem uma situação onde a minoria discriminou a maioria. A maioria não tem mais direito a voz e voto. Não tem aqui, como não tem no Brasil, como não tem em parte alguma. Você vê o que acontece na França. Na França, os muçulmanos se reúnem para fazer a sua prece na sexta-feira e eles paralisam o trânsito em dezenas de ruas. Na França, como é um estado laico, qualquer manifestação pública de religião na rua é proibido. Mas os muçulmanos têm o privilégio. A polícia recebe a instrução de violar a lei e não interferir na cerimônia muçulmana. E com isso o muçulmano vai ocupando espaço. Qual seria a reação normal dos cristãos? Falar, se eles não cumprem a lei, nós também não vamos cumprir, nós vamos fazer aqui a procissão, a missa, e se a polícia vier, nós jogamos pedra nela. É o único jeito. É evidente que o pessoal que ainda está ligado a valores tradicionais é a maioria, mas justamente por ser a maioria, ela não tem aquela concentração histérica na autovitimização que uma minoria facilmente adquire. É assim que as minorias acabam dominando todo o panorama.